Boa tarde, pessoal. Sejam mais uma vez todos bem-vindos para que a gente possa dar uma olhada aí de como foi a nossa semana, né? Vida difícil. Então, bora lá ver o que aconteceu com a análise semanal. Essa semana foi bastante curiosa, né? Principalmente porque colocamos aí um pouco mais de janelas. E vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, como já deu para ver, nós tivemos aqui alguns stops durante a semana. E aí a gente vai contabilizar isso e comentar um pouco sobre os cenários e como que isso acabou aí impactando no nosso resultado semanal. Então, vamos lá. Deixa eu separar todas as janelas aqui, pessoal, para que a gente possa ver com bastante clareza. Tá? Bom, enfim, aqui está. Do jeito que ele foi colocado aqui durante a semana, já estava bastante discriminado a respeito do tempo, né? E aí o mercado acabou colocando aqui uma alta nessa janela 3, que foi a primeira. Tá? Lembrando que a gente sempre tenta entrar aí nas janelas com os pullbacks, tá? Então, nesse caso aqui, nessa abertura da semana, nós não teríamos entrado aqui, tá? Numa venda, tá? Que seria essa janela aqui. Deixa eu arrastar ela aqui para vocês verem. Então, que era essa região dos 65, né? Então, se a gente for, se a gente for considerar essa janela, tá? Onde era a janela 2, uma venda no 65 com stop em cima do 80, essa entrada aqui ela não é satisfatória porque ela abriu já abaixo e pegou de primeira, tá? Dá para fazer ela de primeira? Dá, tá? Só que nós não costumamos contabilizar, a não ser que isso seja dito já nos estudos, tá? Então, quando não referenciamos ela como uma entrada de primeiro toque, então essa entrada ela não é feita, tá? Então, ela não satisfez as condições para a nossa entrada aqui, que seria a venda do 65, com uma saída aqui no 590, tá? Então, essa janela aqui, ela não estava de acordo quando o mercado abre aqui no começo da semana, tá? Então, o mercado já abre aqui na metade da janela 1, onde deveria abrir mesmo, né? Num cenário normal, tá? E aí a gente consegue já ver aqui no, consegue ver aqui após o feriado, né? No dia 3, o mercado testando, tá? Testando essa região do 695. E aí a gente tinha essa janela 3 com uma entrada não ocorreu essa alta, tá? Então não conseguimos fazer essa janela 3. Automaticamente o mercado volta para baixo do 680,
que era o nosso stop, e aqui ele consegue nos tirar na violinada, e se não tirou na violinada, tirou de todo jeito, porque o mercado começou a cair, tá? Então essa daqui é uma janela bastante específica, né, essa entrada foi bastante específica, já que ela deu o primeiro toque, depois ela veio no segundo toque, então aqui, assim, eu não preciso nem comentar que ela teve a entrada, tá. Então, se vocês notarem aqui no 595, ela faz o primeiro toque, tá, e aqui, como ela já tinha passado do preço, né, dessa janela, tá, então aqui ela já poderia ser entrada, mas ela deu não só uma entrada, deu a segunda entrada, tá. Aqui no 680 ele consolida o nosso stop, tá, e aqui já abre uma segunda janela, tá. Aí já abre a segunda janela 2. O problema da janela 2 é que ela fez por completo, só que não volta no 665, que era a nossa entrada. Tá? Então o mercado voltou até a região aqui dos 57, não foi no 65, então a gente não pode contabilizar essa janela 2, embora ela tenha dado essa janela 2, tá? Deu a janela 2, habilitou a janela 1, tá? Também com o primeiro, ela deu aqui um primeiro toque, né? Aqui no dia 4 o mercado abre. Então, eu posso estender essa janela aqui para a gente compreender mais também. Opa, deixa eu pegar ela aqui. Essa janela aqui, tá? Então, eu vou colocar ela aqui. Vou estender ela totalmente para que a gente possa compreender essa janela. Então, a janela 1 era essa janela de compra que ia do 590 até os 762, tá? Não sei se eu tinha comentado sobre a parcial aqui no 665, naturalmente ela daria, porque tem a janela 2 aqui, né? Então, se o mercado subisse, obrigatoriamente ia pegar a janela 2 e você teria que reagir de alguma forma, né? Normalmente seria ou a parcial, ou a saída integral, ou a saída integral com uma virada de mão na janela 2, tá? Então, em algum desses cenários, você teria que fazer. Então, você teria que sair de uma boa parte da operação, tá? Então, se o mercado bate aqui no 590 e sobe até os 665, essa operação ela seria concluída com êxito, porque você seria obrigado a tomar uma decisão, tá? E uma decisão de saída. Se ia ser com parcial ou se seria integral, aí ia ficar a seu critério, tá? Diante da sua análise, mas você faria uma saída. Então o mercado fez o primeiro toque, aqui no dia 4, ele abre no 90,5, tá? Então, se não deu para pegar essa operação, mercado vai ali na região do 47, volta e aí sim faz o 90, tá? Então, aqui no 90 nós tínhamos uma entrada, tá? O mercado vai até os 647, não vai até os 665 e volta novamente para a região do 90, onde estabeleceu o nosso stop. Então, se a gente contabilizar aqui, né, tivemos aqui um stop de 15 pontos em cima, tivemos um stop de 15, 15 pontos aqui de stop em cima, e aqui embaixo também nós tivemos uma operação de 15 pontos. Lógico que eu estou arredondando, foi em 15,5, tá? Então, no total aí, foram 31 pontos de stop durante essa semana, tá? Beleza. Já contabilizamos os nossos stops, agora vamos aos poréns, né? Então, quem olhou na abertura semanal, tá? Então, nós falamos do 713. 713
era o nosso grande carrasco na segunda-feira, isso daqui eu deixei bem explícito, de fato foi, tá. Então, deixa eu arrumar ele aqui. Ah, vamos, meu filho. Então vamos lá. Então, essa região aqui do 713 foi colocado na semanal, tá? E aí a gente tem, na semanal não, na segunda-feira, né? Na análise semanal, durante a segunda-feira, no 713, seria o nosso grande carrasco, ele foi. Na semana, ele seria um número importante também, isso daí foi definido, e ele realmente foi, aqui justamente na quarta-feira, tá? O mercado foi, não fez o diacho do pullback, né, que a gente sempre espera, ele não aconteceu e ele acabou voltando, tá? Então, nessa situação, a pergunta que fica é: eu deveria tomar esse stop integral, tá? E aí fica a pergunta, claro que isso tem algumas respostas, e a resposta, para nós que tínhamos esse 713 e como foi referenciado, como foi gravado, né, e como ele foi exposto durante a semana, a gente subiu para o YouTube esse vídeo, compartilhou aí no Telegram. Então assim, pessoal, tomar esse stop do jeito que nós tomamos aqui, não seria a melhor escolha, tá? E aí a gente pode, contabilizar um pouquinho, né, sobre essa situação, né? Então o mercado, chegou a fazer aqui essa alta, né, essa pequena perna aqui, até a região aqui do 28, 27, 28. Então assim, o mercado chegou a dar 31 pontos, tá, chegou a dar 31 pontos, né, um risco retorno aqui, um ratio, ele chegou a ficar positivo em 2 para 1, e nós não aceitamos, né, diante desse cenário, tá. Então, é o cenário onde você deve pensar. Tem stops que nós somos obrigados a pagar se quiser a operação, tá. Tem outros que não. No caso dessa análise, sabíamos que o 713 seria um ponto crucial, tá. E o mercado não fez o pullback em cima dele, ele perde o 713. Então, quando ele está ali no 713, nós estamos ainda a 17,5 pontos da nossa entrada, e ele perde, tá. Então, você poderia devolver os 17 pontos, mas aceitar os 15 pontos de stop? É a pergunta que eu deixo para vocês, tá? Nessa questão de, eh, se você vai aceitar o stop ou não, é uma condição que tem que estar dentro dos seus estudos, ok? Só que a reflexão aqui, ela é um pouquinho mais profunda, tá? Que é: será que você está enxergando o contexto, né, as condições em que você está operando? Então, nesse caso aqui, para mim, eu tinha o 713, tá? E aí eu deixei explícito. Mas você estava vendo alguma coisa, tá, dentro do contexto da sua janela número 2, que você poderia pagar o stop integral, tá? E essa é a questão. Não é a questão da nossa análise semanal. A análise semanal, nós assumimos 31 pontos de stop durante essa semana, tá? Mas existia um contexto, tá? Claro, quem está aqui dentro do projeto tinha algumas outras variáveis, e enfim,
mas se tratando de análise semanal, basicamente você deveria olhar todo esse contexto, tá? Se tinha alguma coisa que te balizava acreditar que o mercado ainda poderia voltar no 695 e pagar todo o prêmio que seria os 762, pelo menos, tá? E aí fica uma outra pergunta. Se você está esperando um pullback, e aí a gente vai partir para parte vai para um mérito mais técnico, tá. Se você está esperando um pullback na região do 95, ele deu pullback, ele deu a entrada, o mercado sobe, ele começa a voltar para o 95, espera aí, se ele está voltando para o 95, isso quer dizer que o 95 não é pullback, correto? Porque o pullback pressupõe uma continuação de tendência. Se o mercado sai do 95 e ele começa a voltar para o 95, Houston, we have a problem. Então, tem alguma coisa estranha. A concepção, o conceito de pullback tá errado, porque ele passa a não ser mais um pullback, tá? Então, claro, a gente olhando aqui o gráfico nesse momento, ele quando ele bate no 95, que ele sobe, ele tá num movimento de pullback. Quando ele volta, eu já não sei se é mais um pullback, tá? Até porque descaracteriza, tá? Então, nesse momento, olhando fechado, vamos entrar em umas discussões bastante chatas e técnicas que seria, isso é um pullback, tá? Então, num mercado de formação, sim. No mercado formado, não, tá? E aí é na onde a gente começa a entrar naquelas palavrinhas-chave que eu sempre comento com vocês. O que é conceito e o que é definição, tá? De um pullback. E aí você tem que saber definir isso, você tem que saber reagir a isso, tá? Se você tem só o conceito, você pode até fazer a entrada, mas se você não tem a definição, você não consegue fazer uma saída, tá? Principalmente se tratando de pullback. Tá? E aí, o que a gente consegue ver é justamente aqui um pullback contrário, tá? Então, o mercado começa a formar um pullback contrário, e aí vai fazer o rompimento mesmo, aí não tem jeito, mas nesse caso já tinha até feito, né, uma tentativa de rompimento aqui, já tinha violinado abaixo do 80, tá? Então, legal. E aí a gente entra aqui na janela 2. A janela 2 ela fica bastante clara que ele passa com força. E aí nós entramos novamente no número que tinha sido dito, o bendito 647, que nós ficamos aí quase meia hora falando dele, tá? Quase meia hora não, mentira, porque a abertura da semana lá tem uns 20 e poucos minutos, mas nós ficamos aí pelo menos uns 5 minutos falando dele, tá? Então, esse 647 a gente falou, repetiu, falou, né, voltou para o 713, falou do 647, porque eu queria que vocês entendessem que esses 713 e o 647, eles seriam números importantes, tá? E de fato, quando nós olhamos aqui, nós vemos que eles foram. O 713, ele nem fica aparecendo tanto que ele foi tão importante, tá? Ele não parece tanto. Isso graficamente ele vai sumir, tá? Quem olhar o gráfico na semana que vem, só o gráfico fechado, se a gente falar de 713, ninguém vai lembrar o 713 porque não tem absolutamente nada no 713, tá? Só que antes do gráfico formar, nós estávamos falando dele. E olha o que que ele fez. Respeitou, 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 tentou passar, não fez,
voltou, fez um pullback aqui, então não tá muito visível aqui, mas daqui para trás, ele tá bem visível que ele funcionou, tá. E aí semana que vem a gente vai desenhar novas formas, novos números, e o 713 ele vai se perder, sendo que ele foi importante, e a gente vai ter ele anotado para conferir exatamente o que o mercado pode fazer. Embora, vamos ver, eh, voltando para o 647, o 647 ele ficou bem claro que ele funcionou, e funcionou muito, que dele deu oportunidade, e deu muita oportunidade, tá. Então o mercado passou, a gente falou do bendito do pullback, tá. O mercado poderia abrir abaixo do 47 e já bater, sem fazer o pullback no 65, nós falamos disso, e falamos de um pullback abaixo do 647, e aí ele consolidava a posição de venda, tá. E aí, como ele não deu 665, nós não contabilizamos durante a semana, mas sabíamos que a janela poderia desenhar um pullback abaixo do 47. Foi o que ele acabou fazendo. Respirou até o 105, até o 657, não conseguiu dar aquela entrada perfeita no 65 e caiu. Lógico, na semana que vem, também daqui para frente, nós vamos olhar esse gráfico e tudo que a gente vai ver é um gráfico com loss, tá. Mas havia o contexto do 447. E aí vem a questão, né, ele não deu 665, só que acionou tanto o 647, que se em nenhum momento nós se ligamos que o 647 foi falado, tem alguma coisa muito errado. Porque foi um número que eu acho que mais falamos, tá. E ele foi o número mais nítido durante esse desenho, tá. E aí, claro, falar agora com gráfico fechado tá muito bonito, né, 647, né, que é justamente o algumas das frases que o pessoal gosta de utilizar, é que comentar gráfico parado é muito fácil. Só que o bendito do 647, ele foi dito muito antes do mercado abrir, e absolutamente ele não aparece aqui, né. Quer dizer, daria para a gente citar esse fundo aqui? Talvez, tá, mas, nós falamos 47, mas não era por causa disso. Enfim, ele acabou se desenhando como um número importante, então era no mínimo, para a gente se ligar, tá. E aí vem uma questão, nós tivemos a operação do 90, tá. E aí a gente teve essa operação do 90, tá. Então, nós tivemos aqui um alvo alcançado, né, um alvo alcançado não, mas ele teve um lucro de 58,5 pontos, o mercado chegou a dar 58,5 pontos. Lembrando que a gente tem 15 de stop aqui. Então, reparem que a razão risco-retorno chegou a ficar acima dos 3. É justo, é justo nós contabilizar esse stop de 15 pontos, tá. Então, olha só como que é engraçado, né. Só que sim, a gente vai contabilizar, porque isso foi o combinado durante o ano. Então a questão aqui não é minimizar isso, a questão é que o mercado saiu, deu 90, ele deu 90, aqui não, aqui foi 90,5, então a gente nem contabiliza, aqui deu 90. Ele deu 90 e chegou no 647. Bate uma vez, bate duas vezes, bate três vezes,
bate 4 vezes no 47. Caraca! 4 vezes no 47. E nós não falamos no bendito do 647. Não, Marcelo, mas ele estava desenhando aqui e parecia que dava para ser uma bandeira e ele poderia ir ali no 65, onde a gente faria uma parcial. Show. Mas se você pensou isso, na hora que ele perde o 630, ele teria perdido essa tal da possível bandeira que você estava enxergando. Nesse cenário, ele está quebrando um padrão. Show de bola. Você podia abrir um stop aqui? Você podia abrir o stop aqui. Ia ficar só com 40 pontos, eu acho. Vamos arredondar aí, 40 pontos. Você teria saído 40 pontos positivo. O mercado começa a cair, começa a cair. Você poderia pagar zero, meter no break-even. Tudo bem, você ganhou, o mercado te deu 58 pontos, você vai sair com zero. Tudo bem, tá? Então a gente conta lá só os 15 aqui em cima, tá? Então, maravilhas, pagou o 0 a 0, sem problema nenhum. Legal. Só que vocês conseguem notar que o mercado deu a oportunidade de sair sair no azul. A questão aqui não é anular os 31 pontos de stop. A questão é, vocês notaram que o mercado deu a resposta, respeitou o 90, respeitou o 647, que ele respeitou 13. De você fechar a semana positiva, tá? Se a gente tivesse contabilizado os 15 aqui em cima e o mercado deu 58 aqui, que a gente saísse, tá? E aí a gente não tá falando uma teoria furada do 47. Ele tocou 4 vezes. Depois que você estava na operação, ele tocou 4 vezes. Não foi uma vez para falar, Marcelo, mas eu ia saber que ele ia tocar o 47 e ia voltar. Cara, ele tocou 4 vezes, tá? É disso que a gente está falando. Então, assim, esses sinais, se você não viu, existe algum problema, tá? Existe algum problema. Essa é a questão. Então, vamos mais uma vez aí, né? Acho que ele está de marcação aqui, a, a questão do meu notebook reiniciar aqui nos fechamentos, né? Então, mais uma vez, vocês notaram, vocês prestaram atenção que o mercado ele dá a oportunidade de você dar boas entradas, dar as boas saídas ali nas operações, né? Ele te dá a oportunidade, se você se mantiver atento ao que você estudou, ao seu plano, se você segue a disciplina com bastante rigor, né? Sem se guiar do caminho que você traçou, seguindo a risca, né? Então existe a possibilidade de você sair positivo, às vezes não é o tanto que a gente queria, né? Não deu a operação que a gente queria ali dos 80 pontos, não deu a operação que a gente queria dos 170 pontos, mas o mercado ele te deu a possibilidade de você sair bastante positivo, né? Afinal, tivemos ali uma perda sem, assim, fala sem com pouca margem para defesa, né?
que foi aquela operação dos 695. Então, ali não tinha muito o que fazer, aquele stop ali era quase que inevitável, embora ele tenha dado aqueles 31 pontos, mas beleza, você não pegou os 31 pontos. Né? Seria até o 713. Perdeu o 713, beleza. Então, o máximo que daria para você fazer ali seria realmente pagar o 0 a 0, né? Então, depois que ele perde o 13, você ainda poderia esperar que ele pudesse confirmar um pullback, né, de compra, né, para continuar ali, fazer o 12,5, o 11 e, cara, o mercado voltou e voltou tudo. Mas você poderia ter colocado ali no break-even. Então, teve essa opção, né? Caso você tivesse tomado o primeiro stop, como foi a primeira opção, na segunda operação, aí já seria diferente. Porque se a gente está falando de fazer uma gestão de risco, né, então já teríamos um stop ali de 15 pontos ali em cima. Então, nesse cenário, tá, quando o mercado ele te dá uma oportunidade, que foi você pagou mais 15 pontos, ele já te deu 15, então ele já te pagou uma operação. Ele te deu 30, ele pagou as duas operações. Ele foi para 50, tá? Então ele já te pagou 3 stop. Nesse momento você só tinha tomado um stop. Então a questão, né, de eu trabalhar bastante uma fala redundante, de ficar repetindo isso o tempo todo, tá? Não é, não é só a respeito de querer passar para vocês a, a, a técnica de um gerenciamento de risco, mas fazer com que vocês passem a entender que o gerenciamento de risco ele é importante durante a nossa vida, né? Principalmente se tratando dentro do nosso operacional, isso tem que ser uma variável que ela estará o tempo todo junto da gente. Aliás, né, a vida toda, a gente vai ter que lidar com isso o tempo todo, né? E vamos ter que otimizar isso o tempo todo. E isso que é a parte legal, né? Esses dias eu andei conversando com algumas pessoas dentro do projeto e eu sempre ressalto isso, né? Dessa otimização. Nós sempre estamos otimizando. Tá? Então, um plano de trade, a gente está trabalhando direto. Tá? A gente está trabalhando todo dia. Eu, basicamente, renovo aí a cada 30, 35 dias, o meu plano de trade acaba mudando uma coisinha ou outra. Porque o mercado ele vai mudando. E nós vamos nos adaptando também, ao mesmo tempo que o mercado vai se adaptando, né? Ele vai mudando e a gente vai se adaptando ao mercado, tá? Então existe essa sincronia, né, entre o nosso plano e o mercado, né? Principalmente se você tem algumas variáveis dinâmicas, tá? Mas é interessante vocês verem, e eu faço questão, né, esse fechamento de mercado, é justamente isso, né? Então não importa que nós levamos aí os 31 pontos de stop, mas olhem exatamente o que a gente traçou, né, ali no domingo, ou na segunda, para quem viu ali na segunda, e o que aconteceu chegando aqui na sexta-feira. Então, os números foram importantes? Sim, eles foram. Respeitaram? Respeitaram. Uns mais, outros menos. Uns mais claros, outros nem tanto. Tá? Então, o 647, absolutamente, ele foi o mais respeitado, tá? Foi o que mais apareceu, foi o que mais deu sinal, e ele deu o sinal importante justamente no momento que nós estávamos posicionados uma compra, e essa compra
tinha dado já 58 pontos. E ele continuou voltando ali, voltava para 40 e pouco, voltava e dava os 58, voltava para 40 e pouco, voltava e dava os 58, voltava para os 40 pontos, depois voltava para os 58. Ele fez isso 4 vezes. Tá? Então, aí vocês me perguntam, vocês acham que eu enfrentaria aquele 647 se eu dei tanta ênfase, né, na segunda-feira, na abertura semanal, e ele tocou 4 vezes na hora que existia a posição, tá? Porque quando ele volta ali, ele faz uma abertura no 90,5, tá? No 590,5, eu nem conto aquela abertura, tá? Porque ele não deu o número. E aí eu faço questão de ser estrito, para que a gente não mude cenários e não mude discurso. Tá? Mas ele volta e faz um pullback no 90. Tá? E aí, assim, deu a entrada e ele vai lá no 647. Tá? E aí ele toca no mínimo ali 4 vezes aquele 47, até que o mercado se desprenda dali e volte os 58 pontos. Então, assim, no pior dos cenários ainda, né, depois que ele deu 58 pontos, ainda tinha a opção do break-even, tá? De você devolver os 50 pontos, ou 58 pontos, e ficou no 0 a 0. Tá? Poderia ser aceitável? Poderia. Tá? Poderia sair no 0 a 0, e aí você assumiria só 15 pontos de stop lá em cima, tá? Do 95, tá? Mas tomar um stop aqui embaixo, aí é na hora que você tem que repensar como você vê o mercado. Então, toda essa volta, ela simplesmente vai se resumir como que você está olhando o mercado, como que você está interpretando o mercado, porque tem alguma coisa muito estranha se você não teve nenhum tipo de reação durante esses eventos todos que a gente falou, de todos os números, de todos os pullbacks, de todas as falhas de pullbacks, né, de uma tentativa do mercado fazer uma bandeira ali no 647. Eu sei que alguns vão dizer que não, né, porque ela não tem nenhum ângulo de inclinação ali de um pullback, ela tem. Mas enfim, era um ponto de acumulação e um ponto importante que ele poderia, assim, no mínimo, você teria que ver ele como um ponto de acumulação, porque foi, tá? Então isso não cabe interpretação. Foi. É um fato, ali é um fato. E aí você teria que ver. Se ele rompesse e fizesse um pullback acima do 647, provavelmente ele subiria ali até o 65 ou 72. E aí daria para entender o porquê que você aguentou o balanço. Só que ele também perde o fundo dessa acumulação, né? Que seria aquela bandeira, ou tentativa de formação de bandeira. E aí ele, quando perde o fundo, significa o quê? Comprar mais? Quando ele perde uma mínima, você compra mais? É isso? Tá. Então, de um cenário que você já sabia que ele estava no contexto de 62 para baixo, com o pullback abaixo de 47. Então isso faz sentido? Ele respeitar um lugar que ele já vinha respeitando antes, durante toda a semana, ele não consegue vencer, começa a romper fundo. Faz sentido você comprar mais ali,
sabendo que os pontos de entrada estão lá para baixo, estão quase 50 pontos abaixo. Então, a moral da história é que isso não faz sentido. Tá? Isso não faz o mínimo sentido. Só que se você fez, tem algum problema de conceito, que é como você está enxergando o mercado. Quais as suas crenças quando o mercado começa a perder esses pontos importantes? E aí eu sou obrigado a ser novamente repetitivo, tá? Porque o mercado vem de cima para baixo, começa a perder fundos e você decide comprar uma janela que está claramente num cenário vendedor, tá? Então assim, é a hora que você tá com uma visão espacial do mercado totalmente deturpada da realidade, tá? E a gente já tá falando não de uma análise que o Marcelo fez, tá? E aí, assim, aí vamos lá. Então vamos corrigir isso daí, tá? Então assim, não foi uma análise que o Marcelo fez. Quando ele começa a perder ali o fundo daquela acumulação, não foi eu que falei do 647. O mercado já tinha tocado aquele ponto ali umas 10 vezes. Então isso já era um fato. Isso não era uma expectativa. A expectativa foi o que nós fizemos na segunda-feira. Numa quinta-feira, isso já era um fato. E aí é o ponto onde eu sou obrigado a dizer para você que não era mais uma expectativa, era um fato. E se você não viu o fato, você, por algum motivo, está totalmente desconectado da realidade que o mercado te mostrou. Porque o mercado tentou passar aquele ponto ali 10 vezes e ele não conseguiu. E por algum motivo você acreditou que na 12ª, 13ª vez o mercado ia conseguir. Tá? Então, assim, você está totalmente contra a estatística daquele ponto. Ele já tinha mostrado que ele era uma resistência. E aí a gente tem que começar a separar as coisas, tá? Do que nós olhamos como expectativa e quando ele já se torna um fato e ele é a realidade absoluta. Então já não cabe mais nenhum tipo de interpretação, tá? Ah, mas Marcelo é que não, assim, você já não pode, já não tem o porquê, tá? Bom, vamos lá, voltando. Então, pessoal, é assim, o ano tá acabando, tá? O ano tá acabando. Eu geralmente eu não coloco nenhum fator novo para vocês, tá? E vocês, talvez vocês não entendam o porquê que eu sou tão tão redundante, tá? Tão repetitivo com todas as minhas falas aqui, tá? Talvez vocês não. Hoje, para quem está dentro do projeto, eles 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 têm a noção do porquê, do porquê eu faço isso, tá? E aí a gente pode entrar até num aspecto de aprendizado, que é o seguinte, né? A maior parte das coisas que a gente fala, vocês não vão compreender, vocês não vão entender, e isso é do ser humano, né? A maior parte das coisas que a gente ouve,
cara, isso não é absorvido, não é absorvido, tá? Ah, então é preciso que se fale 1000 vezes, de 1000 jeitos, né, de 1000 maneiras, para que as coisas comecem inconscientemente fazer sentido, até o dia que conscientemente você percebe que aquilo faz sentido. Mas porque aquilo ali foi repetido várias vezes, né? O que a gente chama de hábito, mas também existe o hábito de aprender, e às vezes isso tem que ser imposto por a pessoa que tenta passar esse tipo de conhecimento, tá? E é por isso que a gente consegue ler um livro aí 10 vezes, e todas as vezes que a gente lê o livro, consegue ver algo diferente, aprender algo diferente que não tínhamos visto de outras vezes, tá? Então é por isso que livros bons a gente lê e relê, né? Porque o conhecimento que está ali, ele não pode ser absorvido na sua integralidade, tá? E quando eu repito aqui, tá? Não é nem por questões técnicas, é por questões conceituais. Isso que eu estou falando para vocês é justamente para que no final do ano muitos insights, né, muitos estalos tenham acontecido na cabeça de vocês, principalmente para quem não está aqui no projeto, né? Então, no final desse ano, eu quero que muitas pessoas tenham conseguido ver em si mesmo, né, muita coisa que talvez não estava tão claro, tá? E passou a ser mais óbvio. Algumas coisas que deveriam ser óbvias, tá? E a gente está tendo bastante feedback aqui dentro do projeto sobre isso, tá? Hoje, mais uma vez aí, em alguns minutinhos ali, falando com o Matheus, né? Então ele fechou a semana ali na quarta-feira, se eu não me engano. E assim, cara, era uma coisa boba. Era uma coisa boba. Era um detalhe que, assim, que passa bastante despercebido na maior parte das pessoas. E a gente dá um jeito de mostrar isso, fazer com que vocês enxerguem isso. De olha esse detalhe, você está achando que existem coisas muito importantes. E às vezes o que realmente vai fazer a diferença é um pequeno detalhe que você, por ele ser tão pequeno, você não presta atenção ou você não dá importância, tá? Justamente porque ele é pequeno e você quer algo muito maior que aquilo, tá? Você acha que as coisas têm que ser muito maior que aquilo para fazer sentido e te proporcionar um resultado. E nem sempre é assim, tá? Então, toda semana aqui eu estou pegando para fazer esse review aqui com vocês da semana, e até uma coisa bastante óbvia e bastante chata, porque por que que eu estou olhando aqui um gráfico e explicando um gráfico, então, que teoricamente já é um gráfico parado, né? Já que não tem mais nenhuma janela ativa para a gente, tá? Assim, não faz nenhum sentido, era só vocês olharem realmente vocês mesmos tirarem suas próprias conclusões, tá? Mas a ideia não é essa. A ideia é justamente mostrar para vocês que houve oportunidade. Quem não pegou é porque realmente esbarrou com alguma deficiência que parece um detalhe, mas é esse detalhe que poderia ter feito a diferença. Então, quem comprou no 90 e estopou, o detalhe é que o mercado deu 58 pontos, tá? 58 pontos.
A pergunta é: quem é que pega 58 pontos? Aí, mais uma vez, eu sou obrigado a dar um detalhe aqui, tá? Numa prova, para uma prop trading, tá? Você tem que fazer aí, em média, 20 pontos, tá? Eu acho que, bom, uma delas aí eu acho que aumentou, tá? Você tem que pegar 30 pontos no mês. Você tem que pegar 30 pontos no mês. E aqui, durante as semanas, você levou um stop de 15, pegou 58 numa operação. E por algum motivo você ainda perdeu mais 15, tá? Depois de ganhar aquele 58. Repara que tem alguma coisa estranha, né? Então, isso 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 não no num ponto de vista operacional, isso não é saudável, porque o mercado te deu oportunidade, e aí você vai dizer que o mercado tomou o seu dinheiro? Pô, ele te deu 58 pontos, vamos arredondar aí para 50, para 60 pontos, né, para deixar a conta redondinha. Então, perdemos 15 lá em cima, ganhamos, mercado deu 60 aqui embaixo, tá? Deu 60 aqui embaixo. Então era no mínimo para você ficar aí com uns 45 pontos, 40 pontos durante a semana. Ele deu. E mais uma vez, a saída tinha que ser no 47. Mas, pô, Marcelo, mas por que o 47? Bom, o mercado estava mostrando que era o 47. Ele faz um pullback aqui que é onde ele respeita, então nós tínhamos como referência o 47. Então aqui ele não mostra muito bem que era o 47. Só que ele também não chegou no 65. Qual era o número que a gente tinha como referência? 47. Você tinha dentro do seu operacional um outro número? Se você tinha, você poderia usar. Mas provavelmente ele era muito perto aí do 47, 50, 55, eu não sei, tá? Mas provavelmente ele seria perto do 47. Depois, depois ele passa a ser exatamente o 47, com baixíssima margem de erro, tá? E aí aqui é quando eu disse para vocês, ele começa a se tornar um fato. Aqui ele ainda era uma expectativa, tá? A gente esperava que 47 seria respeitado, era uma zona que seria respeitada. Aqui ele passa a ser um número ou uma zona com um desvio muito baixo, 2, 3 pontos no máximo, tá? Mas aqui ele se torna um fato, tá? Aí é onde eu disse, e repito para vocês, isso daqui não é mais interpretativo, tá? Ah, mas eu pensei, se pensou nada. O mercado falou para você, eu sou 47 uma vez, eu sou 47 duas, eu sou 47 três, sou 47 quatro, sou 47 cinco. Cara, se o mercado te deu 5 chances de sair e tu não saiu, não foi o mercado que tomou teu dinheiro, tá? E aí onde não foi o mercado que foi soberano, não foi o mercado que te ludibriou, não foi o mercado que foi mais esperto que você, não foi o mercado que foi mais rápido que você. Foi você que foi mais lento que o mercado, foi você que foi mais burro que o mercado. Aí você foi bizonho. Não foi o mercado que ganhou de você. Foi você que perdeu com o mercado. E aí tem uma grande diferença. Porque você teve todas as chances do mundo para sair positivo. Tá? E isso é extremamente importante.
O mercado te deu várias oportunidades para você sair positivo. Então, se você tá nessa situação que eu tô descrevendo agora, pergunta e responda com toda a sinceridade para você o porquê você não saiu. Por que você não viu? Por que você não fez essa saída? Você pode dar todas as desculpas do mundo, todas, tá? E aí, se você me der uma desculpa plausível, se você me der uma desculpa plausível, eu vou para o segundo argumento. Você estava vendo. Bom, mais uma vez aqui, não sei, deve ser minha fonte. Enfim, então vamos lá, vamos fechar. Então tinha esse fundo aí da acumulação e ela perdeu. Então, assim, não tem como você não ter visto isso. Tá? Então pega o gráfico, tracem o gráfico. No TradeView tem essa opção de você ver tudo ali formatadinho e ainda conseguir mexer ali naquele gráfico certinho, traçar linhas, fazer os estudos, pessoal, e ver o porquê você não fez. Então, esse é um detalhe que eu considero gravíssimo, tá? Para quem não viu tudo isso. Porque não foi simplesmente uma semana que a gente estopou 31 pontos. Foi uma semana que teve uma operação que chegou a dar 60 pontos, né? Arredondando. E ele te avisou várias vezes que ele dava 60 pontos e voltava, dava 60 pontos e voltava, dava 60 pontos e voltava, por 4, 5 vezes. Esse é um grande detalhe. Tá? E assim, errar a gente erra. Errar a gente erra. E cometer erros graves como foi esse erro que alguns podem ter cometido, não tem problema de você ter errado. E essa é a questão. Né? Quando eu chamo a atenção, quando eu chamo de bisonho, não é para você se ofender. É para você aprender que, de fato, você foi, amigo. Cara, eu vou dizer o quê? Você teve 60 pontos na mão e não pegou, você é o quê? Vou, vou te chamar de gênio? Não. Porra, eu não vou. Não vou. Não sou desses, não. Não vou adular você, não. Você foi bisonho, bastante bisonho. Tá? Só que, pô, isso acontece, cara. Isso acontece. Às vezes a gente se liga e quando a gente dá fé, a gente bisonhou. A gente vacilou. E não é sempre que eu acerto. Tá? Às vezes eu dou uns vacilos. Só que você tem que aprender a aprender com os seus erros. Né? Então, dentro da neurociência, até tem uma discussão a respeito disso, né? De que não dá para aprender com seus erros. E, assim, para mim, isso não faz o menor sentido. Tá? E, assim, você tem que olhar isso com bastante detalhe, você que tomou aí o stop. Se você fez essas operações, tá? E você tomou esse stop que eu tô falando que você tomou, cara, reveja tudo certinho, porque tem alguma coisa bastante grave, tá? Na questão de conceito, na questão de enxergar o mercado,
de ler o mercado. Então, pode ser que você estava envolvido emocionalmente no mercado, principalmente aí num processo onde você não consegue enxergar o mercado, que é geralmente em alta carga emocional. E aí é onde eu falo, né, bastante do preço médio. O preço médio, ele não é um perigo porque ele é preço médio, tá? Lógico, existe até o perigo de aritmética, que é um cálculo que não faz muito sentido, tá? O preço médio ele só faz sentido se você fizer uma vez. Se você fizer duas, ele não faz mais sentido. Mas não é nem nessa questão que eu entro, tá? A questão que eu gosto de trabalhar do preço médio é que, geralmente, quando você faz o preço médio, é porque você está envolvido emocionalmente na operação. E quando você entra numa operação onde você está envolvido emocionalmente, racionalmente, você não pertence mais a essa operação. A moral da história é que você não está mais lúcido, você não é mais você. Tá? Então, a chance disso dar errado, ela se torna imensamente maior do que se você tivesse aceitado o tal stop. Tá? Então, para quem ouve eu falando mal do preço médio, é justamente por causa disso. Porque geralmente, a maior parte das pessoas que faz preço médio, ela não está mais consciente na hora que ela faz, na hora que ela usa essa ferramenta, que acaba virando uma ferramenta de destruição. Tá? Então você já não tem mais nenhum tipo de análise racional em cima daquilo. E aí está o perigo. Tá? Se a gente está falando justamente de tentar diminuir o medo, a ansiedade, a ganância, né, tentar se controlar, e você se entrega emocionalmente para uma operação, isso começa a não fazer mais sentido do ponto de vista racional, no ponto de vista analítico. Tá? O que vai se tornar um perigo, sim, uma ferramenta que você poderia ter utilizado a favor, ela vai se tornar a sua guilhotina. Tá? E aí existe uma grande diferença da pessoa física para a pessoa jurídica, né, para o institucional. O institucional, ele vai usar o preço médio como uma ferramenta, porque já é parte dele. Tá? Então, ele não está fazendo aquilo para se livrar de um prejuízo. Ele está fazendo aquilo para realmente melhorar o preço dele. Geralmente, uma grande instituição, ela age por necessidade. Tá? Então, ela não age por especulação. E aí é onde está uma grande diferença operacional, que as pessoas come bola, né? Principalmente para quem usa o preço médio, né? E fala, não, vamos operar como institucional. Não, você não está operando como institucional. Institucional, ele está comprando porque ele precisa comprar. Então ele vai comprar. E quanto melhor ele melhorar o preço dele, ele vai comprar. Quanto mais cair, mais ele vai comprar. E isso também tem um limite, lógico. Tá? No final do dia, ele pode estar bem comprado ou não muito bem comprado. Tá? Isso falando de uma operação de compra, lógico. Mas ele necessitava daquilo. E aí tem uma grande diferença. Assim, não tem nada a ver com pessoa física. Pessoa física geralmente vai fazer o preço médio porque ele já se perdeu no operacional. Porque se você tem uma análise boa, por que você não põe todos os seus lotes integrais num ponto só? Tá? Então,
se você tem vários lotes e não põe num ponto só, provavelmente você já está precificando a falha da análise. Tá? E aí a coisa começa a se complicar. A coisa começa a se complicar porque os conceitos que você está usando, ele está indo um contra o outro, né? Então, se você está usando uma ferramenta que pressupõe o erro da análise, tá? Então você não está pressupondo que sua análise é assertiva. Porque o erro de uma análise, ela tem que ser o stop. Ela não pode ser um preço médio. Porque senão a gente começa a trabalhar numa linha de raciocínio onde então o preço médio ele passa a ser infinito, porque se você errou uma vez, você faz o preço médio. Se você errou uma outra vez, você vai ter que fazer um preço médio. Só que aí entra o problema aritmético. Se você tem um lote e o mercado anda 50 pontos contra você, tá? E você faz um preço médio com um novo lote, aí beleza, aí você corrige. Aí você vai ter um preço médio, um preço médio estrito, né? Um preço médio aritmético, tá? Se o mercado andou 50 pontos e você fez um preço médio ali com 2 lotes agora, isso quer dizer que o mercado, teoricamente, no seu lote integral, agora está apenas 25 pontos. Só que se ele andar mais um pouco para trás e você fizer um outro lote, aí você vai ter que fazer com 2 lotes, né? Um preço médio com 2 lotes. Então você começou com um, fez o segundo médio, aí você entrou com 2. Agora não são 3 lotes, você vai ter que entrar com mais 2. Tá? Então serão 4. No próximo, para o seu preço andar por uma média aritmética, você vai ter que colocar mais 4 lotes. Então, isso vai virar 8 lotes. E aí você está usando uma média exponencial. Tá? Então você está usando uma média exponencial. Você começa a entrar aí no famoso martingale. Tá? E aí, amigão, o negócio, você fez 2, 3 médio, tu vai estar lá com, você começou com um lote, vai estar com 16, 32. Mas repare então que não faz muito sentido se você tem 32 lotes para operar. Então, se você faz a primeira operação, você ganha com um lote. Quando você perder, que aí sim o seu stop geralmente vai ser com 32 lotes. Então, quando você ganhar, você vai ganhar com 1. Quando você perder, você perde com 32. Essa conta não vai fechar nunca. Vai dar ruim. Você pode dar um pouquinho de sorte aí, mas a moral da história é que isso não vai acabar bem. Isso sempre vai dar ruim. O que é a diferença do institucional. O institucional ele não está afim ali de estopar. Geralmente ele não está afim de estopar. Fora que ele tem outras ferramentas para fazer os seus heads, né? A gente não tem as outras ferramentas para fazer os heads. Por exemplo, se tivesse liquidez em opções de dólar, para a gente seria maravilhoso fazer, principalmente essas operações semanais nas opções de dólar. Tá? Então, só que dificilmente tem liquidez nas opções de dólar. Né? Então, tem opções aí de dólar semanal e mensal, mas dificilmente tem uma liquidez nos preços que a gente quer. Tá? Então, não dá para fazer. Mas essas operações semanais era muito bom se tivesse. Se tivesse, já que a gente faz aí com os alvos da semana. Tá? Então, o preço médio, eu falo muito mal dele porque geralmente ele está ligado mais às questões emocionais do que técnicas. Tá? Até porque operacionais com preço médio, tecnicamente, é muito difícil de você fazer um backtest. E aí você já vê a dificuldade. Então, se você tem um operacional de preço médio e você não tem um backtest, tem alguma coisa aí bastante errado.
tá? Isso quer dizer que não tem base técnica nenhuma, porque não tem estudo, tá? Então, se não tem estudo, por que você está fazendo? Com base em que você está fazendo? Qual é a probabilidade de ganho e de perda? Então, sim, pessoal, eu bato nessa tecla, tá? Da questão do preço médio. Sou contra o preço médio na maior parte das vezes. Tem operadores aqui que fazem o preço médio, mas assim, aí já é outro nível. Ele está dentro do operacional. Dentro do operacional é uma outra coisa. Então, o preço médio é uma ferramenta? É uma ferramenta. Tá? Só que é para quem sabe usar muito bem. Porque ele é usado de forma equivocada, só com uma ignição emocional, isso assim, vai te levar à ruína. Tá? E assim, não tem muito o que fazer. Tá? Geralmente, quem trabalha com preço médio, com envolvimento emocional, vai estar em ruína. Tá? E aí, assim, não era nenhum tema que eu iria entrar, mas sim algumas pessoas vão receber essa mensagem e vão utilizar, e aí eu peço que prestem bastante atenção nisso, tá? Porque a possibilidade de dar certo fazendo um preço médio é baixo demais, pessoal. Tá? E é baixo porque ele não é técnico. Tá? E ele é muito difícil de fazer. Então, assim, a gente presta algumas consultorias, principalmente em questões de estudos, backtests, otimização de estratégias, enfim, né, para algumas instituições. E assim, uma das estratégias que eu não habilitava a fazer nenhum tipo de estudo é quando tinha preço médio. Porque ele é muito difícil de fazer na prática. Tá? E aí, lógico, eu até consigo fazer todo um sistema para gerenciar isso, fazer um estudo, fazer um algoritmo e tal. Eu consigo levantar todas as questões técnicas. A questão não é essa, a questão é na hora de operacionalizar isso, na hora de se levar na prática. Primeiro, que você teria que executar com a máxima eficiência. E na hora que você erra um ponto, você errou tudo. Tá? E aí, porra, aí o cara vai chegar, pô, Marcelo, mas você levantou aqui todos os dados, você dizia que isso e aquilo ia acontecer, se isso também fosse as condições, tal, mas assim, é um detalhe, põe tudo a perder. Tá? Então, tem essas questões que a gente vai percebendo que algumas coisas funcionam na teoria, só que na prática é muito difícil, e o preço médio é uma delas. Na teoria ele funciona. É muito bom na teoria. E você pensar que, Marcelo, o mercado não anda, dificilmente ele anda mais que 200 pontos na semana. Então, eu compro o dólar em qualquer lugar e aí eu espero andar 200 pontos. Se andar 200 pontos, aí pronto. Aí eu faço um médio, meu médio vai lá para 100 pontos e espero o mercado andar a favor de novo numa correção. No mínimo ele vai chegar no 0 a 0. Porra, a teoria é maravilhosa. A teoria é super certa. Tá? A teoria é maravilhosa. Só que primeiro, você vai aguentar 200 pontos contra? É a primeira pergunta. E tecnicamente você teria que agir de acordo com a volatilidade. Tá? Do dia ou da semana, só que do dia tem stop. Se você tá lá comprado num dia, né, digamos que você tá fazendo volatilidade do dia. Pô, eu compro em qualquer lugar ou no meu melhor ponto. Só que um dia você vai comprar na máxima, tá? Um dia você vai achar que o seu ponto é ali e você vai comprar na máxima. E aí você vai se estrepar. Tá? O mercado vai andar lá, a volatilidade do dia, e aí tá um problema.
tá? Vai andar a volatilidade do dia. Chegar no final do dia, ele não atinge a volatilidade onde era para você fazer o médio, você vai ter que estopar, porque o outro dia vai somar a volatilidade. Então, se a volatilidade era de 60 pontos num dia, tá? No outro isso significa que ele pode se transformar em 120, tá? E aí a gente tem um outro problema, porque você não pode esperar o outro dia para fazer o médio com 60 pontos, porque agora ele pode andar 120. E se ele parou ali com 55, com 50, então ele vai poder andar 110, 100 pontos. Mas de todo jeito, a sua conta já não vai fechar mais. Então teria que ser um médio para o day trade. Tá? Não, eu compro em qualquer lugar, se andar 60 pontos durante o dia, eu vou lá e compro. Tá? Se andar a volatilidade do dia, eu vou lá e compro. Ah, show de bola, essa teoria é muito boa. Só que um dia vai dar errado, pessoal. E aí eu sei que um dia... Ah, não, pô, mas caramba, ficou ali 55 pontos. Ah, eu vou... Aí ou você não compra, espera o outro dia, ou você compra antes, achando que não vai andar. Ah, putz, o mercado enrolou ali com 30 pontos. Ah, não vai andar os 60. Vou fazer aqui o médio mesmo. Aí o mercado vai lá e anda 60 pontos. Aí beleza, aí tu fez o médio no lugar errado. Moral da história, a conta não vai fechar. Se você esperar para outro dia, você pode fazer ali com 60 pontos. Aí o mercado pode ir lá e andar os 110. Pronto, a conta não vai fechar. Tá? Então você teria que ser muito, 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 muito bom na execução. Só que o problema é que um errinho de execução vai se transformar num baita erro de cálculo, onde a conta não vai fechar mais. Tá? E aí está o meu grande problema do preço médio. Tá? A birra que eu tenho com o preço médio é justamente isso. É por isso que eu não defendo. Pô, Marcelo, mas você não faz o preço médio? Eu faço o preço médio. Em algumas situações eu até canto a bola aqui no grupo. Falo, olha, aí é um ponto bom, mas vou dividir a minha mão aí em 5, fazer com 20%. Se der certo, deu com 20%. Se não der, eu já sei ali que mais para baixo eu pego novamente. Então, quantas vezes eu fiz isso daqui dentro da sala, tá? Então, faço o preço médio? Faço, mas eu tenho que dimensionar isso, tá? Porque eu tenho tamanho, e se eu divido a minha posição em 5, isso quer dizer que eu tenho 2 preços médios no máximo, tá? Então, eu não tenho muito mais que isso. Não dá para fazer muito mais que isso. Então, essa questão, né, de quando a gente fala de preço médio, e até quem usa bastante média exponencial, geralmente é por esse caminho, tá? Aí, puta, aí é uma outra história, né? E é daí que nasce o martingale, assim, só que a moral da história é que assim, o martingale acaba não fazendo muito sentido, porque é nesse aspecto de você querer corrigir erros, tá? E não existe esse tipo de correção de preço. Ou você faz a operação estrita e leva o stop, tá? Ou se você compra por preço médio, aí geralmente você é uma instituição e aí você precisa. Por exemplo, quando que você deve fazer preço médio? Quando você vai viajar. Você vai viajar o ano que vem? Lá para Disney? Beleza, meu. Já vai sair comprando agora. Todo mês você compra um pouco. E lógico, se o mercado chegar e cair 2, 3% numa semana, cara, aí você pode fazer um preço médio ainda melhor. Aí você pode comprar um pouco mais. Porque a variação dele foi acima do normal. Geralmente não acontece isso. E aí você está ciente de que pode ser o melhor preço para você comprar. Só que o detalhe é, você precisa desse dinheiro. Tá? Então você está comprando porque você precisa daqui a um ano. É diferente, é totalmente diferente. Você não está no mercado alavancado. Tá? E aí a gente está falando, lógico, de dólar à vista. Tá? Então, nesse caso, sim, você pode fazer um preço médio
que a probabilidade de você chegar no ano que vem e estar no melhor preço é grande se você fizer esse tipo de preço médio. De você ir viajar e você estar bem comprado ou comprado ali perto de um preço justo, tá? Com baixa defasagem, seja para cima ou para baixo. Então isso compensa. Do contrário, não. Operando aqui, não. Isso não compensa. Tá? Dificilmente você vai conseguir acertar o operacional para isso. Por quê? Porque é um operacional muito mais difícil. Dá para fazer? Dá para fazer. Só que ele é muito mais difícil, tanto na parte tanto na parte teórica, porque você tem que pensar em vários aspectos, e na parte prática também é extremamente difícil de você executar com maestria esse tipo de estratégia. Dá. É fácil? Nem um pouco. O mais fácil é você tomar o stop. Tá? E aí, se você não chegou no nível onde você consegue fazer operações simples, por que você deveria ir por uma operação mais complexa? Então, tá aí outra pergunta, né? Que ela parece óbvia, mas a maior parte das pessoas não respondem. Assim, quando a gente fala de consistência. Primeiro você tem que aprender a ganhar. Primeiro você tem que aprender a ser consistente. Depois você vai aprender a ser consistente com bastante lucro. E aí assim, é uma outra coisa e é um outro patamar bastante diferente. Então, pessoal, eu vou deixar vocês aqui hoje com todas essas reflexões, tá? Sobre o mercado, sobre o que aconteceu durante essa semana. Então vamos lá. Essa semana a gente vai contabilizar os 31 pontos sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema. Essa é uma semana de stop. Mas tudo que aconteceu essa semana são pontos de reflexões para a gente poder olhar tecnicamente, né, o mercado e olhar o gerenciamento de risco como uma, uma outra estratégia, e é assim que a gente trata o gerenciamento de risco. Tá? O gerenciamento de risco ele é uma estratégia à parte, né? Então a gente sempre trata aqui dentro do aspecto interno aqui de desenvolvimento, a gente trata estratégia de entrada, tá? Porque tem várias condicionais, vários tipos de execuções. A gente tem a estratégia de manutenção de operação, que é se a gente fica ou sai, quando a gente deve ficar, quando a gente tem que sair, tá? E geralmente isso está acompanhado, quando é um acompanhamento, geralmente ligado a um gerenciamento com trailer. A estratégia de saída, né, que é, nós temos um alvo, mas existem condicionais que nem sempre ela vai ter condições de chegar no alvo. Ou se muda contexto onde o alvo também acaba mudando, né? E aí a gente tem que estar esperto quanto a isso, porque pode não ir naquele ponto exato onde a gente realmente tinha planejado desde do início, né? E o gerenciamento de risco ele vem com toda essa abordagem, né? Porque aí vai envolver toda a parte de planejamento, e aí entra muita coisa envolvida nesse
nesse plano, né, que pode variar do mês, da semana, do dia, do ano, né, do trimestre, aí depende de como que você planejou a sua ação, né? Então, quais as suas metas, onde estão as suas metas, se elas foram alcançadas ou não, né? Então, assim, é bastante complexo, tá? E aí eu não vou facilitar para vocês, porque, assim, realmente é bastante complexo, pelo menos o jeito que a gente faz. Tem jeitos mais simples de fazer? Tem. E se começa assim, tá? Então não é para fazer o que a gente faz, tem que fazer o que é mais simples. Ganha o dia, ganha a semana, começa a aprender a fechar os dias positivos, aprende a fechar semanas positivas, aprende a fechar os meses positivos e automaticamente isso daí vai se transformar em anos positivos, tá? Precisa fazer 400, 300 pontos por mês? Não, não precisa. A consistência não é isso. Então, a consistência é você conseguir, então, ter um equilíbrio, né? E sair na maior parte das vezes positivo. Esse é o ponto que se chama consistência. Tem, pode ser o quê? 10 pontos por mês, 10 pontos por semana, 10 pontos por dia. Se você conseguir isso com frequência, na maior parte das vezes, isso vai ser considerado consistência. Então tem que, assim, existem muitos aspectos nesse momento que está chegando aí o nosso, a nossa, o fim das nossas interações, né? Então a gente vai tocar aí até comecinho de dezembro, tá? Talvez ali até a segunda semana de dezembro. Então a gente tem basicamente aí um mês e meio, tá? E a ideia é jogar ainda mais dúvidas para vocês, fazer com que tudo isso que vocês estão vendo, tudo isso que a gente está fazendo, tudo isso que nós mostramos para vocês, vire pontos de reflexões e que de algum jeito possa servir para tirar algum proveito dessas situações. Tá? Então, como eu costumo dizer para vocês aqui, eu não sou a resposta para nada, né? Na verdade, eu sou a pergunta, eu sou a dúvida, né? Eu estou aqui só para tumultuar mesmo, gerar dúvida em vocês, para que as respostas possam surgir de vocês, do pensamento de vocês. Então, ter esse trabalho de procurar respostas que às vezes elas parecem ser sabidas, mas não são, né? Então, existe bastante conceitos que são amplamente divulgados em forma de palavras, mas em forma de ações elas, elas não são demonstradas, né? E é justamente isso, né? Estava comentando com o Matheus hoje sobre isso, né? Muita gente fala sobre gerenciamento de risco, mas definitivamente poucas pessoas sabem exatamente como fazer um gerenciamento de risco. Poucas ensinam gerenciar o risco, de fato. Tá? Muitos falam da parte psicológica, do emocional, mas poucos sabem de fato o que é, como faz, né, para amenizar esse impacto, para minimizar essa dependência, né, ou esse agravamento emocional. Tá? Então, muitos não sabem nem indicar um profissional para que a pessoa procure uma ajuda profissional. Algumas pessoas vão precisar de ajuda profissional para resolver seus problemas, tá? E muitos não sabem, não sabem, tá? Então, assim, tem muita coisa que as pessoas falam e, de fato, elas não sabem, elas não ensinam.
Então é só da boca para fora. Tá? Então, e até conceitos básicos, como eu já disse para vocês. Se vocês perguntarem para a maioria dos tutores o que é tendência, eles não vão saber o que é tendência. Ou se não, vão descrever um tipo de tendência, né, que nem foram realmente, que nem passaram por uma reflexão própria. Tá? Vão dar uma definição, sei lá, vai falar sobre, sei lá, teoria de Down. Tá? E vai dizer que a tendência é aquilo. Topos mais altos, fundos mais altos, né? Ou fundos mais baixos, topos mais baixos, uma tendência baixista. Aí isso vai ser uma definição de tendência, por exemplo. Tá? Então, mas de fato a pessoa não sabe. E isso acaba agravando tudo, né? Porque um ensinamento que é passado sem o conceito, né? Sem um conceito sólido e sem uma definição, cara, complica, porque no final das contas o aluno vai ter essa dúvida. E quando ele procurar a resposta, ele vai numa resposta que é uma espécie de consenso, mas é apenas um conceito, não é uma definição. Né? Então, tendência de alta, topos e fundos mais altos, tá, mas e aí? Se você olhar para um gráfico, qualquer gráfico, você vai ver uma tendência altista se você quiser ver tendência altista. Cara, se o seu viés for tendência baixista, você vai ver. Tá? Você vai conseguir enxergar essa tendência. E aí vai se tornar algo subjetivo. E tendência não é subjetiva. Tendência não é subjetiva. Se o mercado está subindo, então, se você tem que comprar, o mercado tem que estar subindo. Tá? Se você vai vender, o mercado tem que estar caindo. Então, isso é objetivo. A sua ação é objetiva. Então, a tendência não pode ser subjetiva. E na maior parte das vezes, o consenso é de que isso vai ser subjetivo. Tá? Então, assim, isso é legal porque faz a gente realmente pensar em tudo da melhor maneira possível até chegar em definições. Tá? E quando você começa a chegar em definições, as coisas começam a ficar mais claras. Tá? E é isso que a gente quer não responder para vocês, mas sim perguntar para vocês. Né? Então, colocar esses debates na mesa de uma forma que vocês possam refletir sobre isso e achar as respostas pertinentes, com provas ou não, né? Confirmando o que vocês já sabem ou não. Né? Ou, assim, e se essa resposta não for clara, com certeza vocês vão procurar até achar ela. E quando achar ela, maravilha, a gente chegou no nosso propósito, né? Que era pôr na mesa, debater, fazer vocês refletirem e achar a resposta. E aí o nosso trabalho está concluído, tá bom? Então, beleza, pessoal. Bom, agradeço a todos. Espero que, no geral, eu tenha conseguido passar o que eu queria, né? Então eu não sei o que eu falei, se realmente vocês entenderam do jeito que eu queria que vocês entendessem, mas de todo modo reflitam sobre tudo isso que a gente falou, né? Achem as suas dúvidas, procurem as suas respostas de um modo que agregue algum tipo de valor, né? E que por quase aí um ano, né? Quando chegar aí no fim, realmente vocês possam olhar toda essa caminhada, todos os processos, todos os pensamentos, todos os estudos,
e, e sentir que falar, o dia de hoje, né? Falar, o operador que vocês são hoje é muito melhor daquele que começou o ano de 2021, tá bom? Então eu deixo aqui o meu grande abraço, né? Para todos vocês. E segunda-feira estaremos novamente aí fazendo mais um estudo, né? Criando aí mais uma expectativa para o mercado e conferindo, né, se a gente vai sair aí no gain ou no loss. Essa semana foi de loss, mas espero que a semana que vem a gente possa ter uma boa operação que consiga pagar esse prejuízo e ainda deixar a nossa carteira um pouquinho mais verde. Tá bom? Então, um grande abraço e até breve.